Existe um momento em que o jejum deixa de ser apenas ficar sem comer e começa a funcionar de verdade. Não é quando a fome aparece. Não é quando o estômago reclama. É um ponto silencioso, interno, em que o corpo muda de estratégia. A maioria das pessoas nunca chega lá. Desiste antes achando que jejum é sofrimento, fraqueza ou força de vontade. Outras até chegam perto, mas não reconhecem os sinais. E quando não reconhecem, acham que nada está acontecendo e param justamente na hora errada. Hoje, eu vou te mostrar 8 sinais claros de que o jejum começou a funcionar de verdade. Sinais simples, reais, explicados pela ciência e fáceis de observar no dia a dia. Se você entender isso, o jejum deixa de ser um desafio confuso e vira uma ferramenta consciente. Agora, atenção ao primeiro sinal. Ele acontece antes de qualquer outro e quase todo mundo ignora. No começo do jejum, nada muda de forma visível. Você continua andando, pensando, trabalhando, mas por dentro, o corpo começa a perceber algo importante. A comida não chegou no horário esperado. Esse reconhecimento não é emocional. O corpo não entra em pânico. Ele apenas registra a ausência. É como um sistema inteligente observando o ambiente antes de tomar qualquer decisão. Por isso, muita gente acha que o jejum ainda nem começou. Não há fome intensa, nem fraqueza, nem sinais claros. Tudo parece normal. Mas essa fase é essencial. Antes de reagir, o corpo precisa entender o cenário. E quando ele entende que a comida realmente não vem, o próximo passo acontece, sem você pedir. Existe um hormônio que controla quase tudo quando o assunto é energia. Ele decide se você armazena combustível ou se pode usar o que já está guardado. Enquanto esse hormônio está alto, o corpo entende que comida está chegando. E nesse estado, a gordura fica trancada. Não por maldade, mas por lógica biológica. Com o tempo sem comer, esse hormônio começa a cair naturalmente. Sem esforço, sem sofrimento, sem intervenção externa. É apenas o corpo se adaptando ao novo cenário. Essa queda muda o ambiente interno. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. E mesmo que você ainda não perceba nada diferente, o corpo já começou a mudar de fase. No início, a fome costuma ser intensa, rápida e até irritante. É uma fome ansiosa, que pede solução imediata. Mas conforme o ambiente interno muda, esse tipo de fome perde força. Ela não some completamente, mas deixa de gritar. Isso acontece porque o corpo começa a perceber que existe energia disponível. Ele entende que não está em risco imediato. Por isso, muitas pessoas se surpreendem quando percebem que a fome ficou mais controlável. Não é costume, não é mente forte, é o corpo ficando mais seguro. Nesse momento, um órgão discreto entra em ação de forma mais ativa. O fígado funciona como um gerente energético, ajustando a fonte de combustível do corpo. Primeiro, ele usa o que ainda está disponível. Depois, começa a mudar a estratégia com calma, sem choque. Essa transição não é brusca. O corpo não entra em colapso. Ele faz exatamente o que sempre fez ao longo da história humana quando a comida não estava garantida. E essa mudança explica algo importante. Em vez de piorar, a energia começa a se comportar melhor. Antes, a energia dependia diretamente das refeições. Subia depois de comer, caía algumas horas depois. Quando o jejum começa a funcionar, esse padrão começa a desaparecer. A energia deixa de oscilar tanto. Não é empolgação artificial, é estabilidade. Você não se sente acelerado, você se sente funcional por mais tempo. Esse é um sinal silencioso, mas poderoso, porque quando a energia se estabiliza, o corpo começa a acessar a gordura com mais liberdade. Queimar gordura não começa com sensação forte, começa de forma discreta. Com o ambiente hormonal certo e a energia mais estável, o corpo passa a usar a gordura como parte normal do abastecimento. Muita gente acha que isso deveria causar fraqueza, mas isso só acontece quando o processo está mal conduzido. Quando está funcionando, o corpo simplesmente segue. E enquanto isso acontece, alguns sinais externos começam a aparecer. O hálito pode mudar, a boca pode ficar mais seca. O corpo dá sinais estranhos, mas sutis. Esses sinais não são defeitos, são efeitos colaterais temporários de novas rotas metabólicas sendo usadas.
O problema é que, sem entender o processo, muita gente interpreta isso como algo errado e interrompe tudo. Mas esses sinais são apenas o corpo dizendo: estou mudando a forma de produzir energia. Um dos efeitos mais inesperados do jejum funcionando é a clareza mental. Pensamentos ficam menos confusos, a concentração melhora, o foco se sustenta por mais tempo. Isso acontece porque o cérebro passa a receber energia de forma mais constante, sem quedas bruscas. Ao longo da evolução, ficar sem comida exigia atenção e estratégia. O corpo aprendeu isso, e o cérebro responde ficando mais alerta. Existe o medo de que o corpo trave tudo quando você fica sem comer. Mas isso não acontece dessa forma. O corpo não desliga funções importantes. Ele apenas reduz desperdícios. Isso é economia inteligente, não escassez desesperada. E esse estado organizado cria o cenário perfeito para mudanças profundas dentro das células. Nesse ponto, o corpo começa a produzir energia com menos perda. As células aprendem a aproveitar melhor cada recurso disponível. Essa eficiência não surge em dietas caóticas nem em restrições constantes com estresse. Ela aparece quando o corpo entende que está seguro. Com menos excessos, o corpo entra em modo reparo. Inflamações leves e silenciosas começam a diminuir. Nada muda de um dia para o outro, mas o ambiente interno melhora. E isso afeta diretamente como você se sente e se comporta. A comida deixa de dominar a mente o tempo todo, não por disciplina rígida, mas porque a urgência desaparece. O corpo sabe que está abastecido. E quando essa segurança aparece, a relação com a comida muda. Queimar gordura exige confiança biológica. Neste ponto, o corpo confia. A gordura deixa de ser emergência e vira combustível normal. Aqui, o processo deixa de ser luta. O jejum começa a funcionar quando o corpo para de resistir. Não é o relógio que define isso, é o conjunto de sinais. A partir daqui, o jejum se sustenta com menos esforço. Funciona quando você não precisa se convencer o tempo todo, quando o corpo responde antes da mente reclamar. Os sinais são sutis, mas consistentes, e quando você aprende a reconhecê-los, o jejum deixa de ser um teste de força e vira uma ferramenta alinhada com a biologia do seu corpo. Se em algum momento deste vídeo você percebeu que seu corpo faz muito mais sentido do que te ensinaram, então esse conteúdo já cumpriu um papel importante. Mas isso é só a superfície, porque entender o metabolismo, o jejum e a queima de gordura não é sobre regras rígidas, é sobre aprender a ler os sinais do próprio corpo. Se você quer continuar aprendendo a usar a biologia a seu favor, com explicações simples, sem exageros e sem promessas vazias, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um passo a mais para sair da confusão e ganhar clareza. E se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário dizendo qual desses sinais você já percebeu em você. Isso ajuda o canal e ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas nesse processo. A gente se vê no próximo vídeo.